E pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo jóia com vocês? Olha, mais um momento especial aqui, né? Já não basta a gente se encontrar todo dia pela manhã, agora a gente vai se encontrar também toda terça-feira, isso mesmo. Toda terça-feira aqui às 20 horas a gente vai ter um encontro ou aqui no meu Instagram, Alberto Mendonça Oficial, ou no Instagram do Instituto Alfa.ev, que eu vou colocar aqui, vou fixar na tela daqui a pouquinho também, porque vai ser um momento muito especial. Nós vamos iniciar hoje uma jornada de desenvolvimento, uma jornada onde nós vamos falar sobre os os princípios de bons costumes, né? Então, os princípios dos bons costumes, e a gente vai englobar aqui muita coisa para poder trazer um conteúdo muito especial para você, e eu creio que vai ser de muita alegria e de uma gratidão absurda, porque nós vamos ter muito conteúdo. Você falar em bons costumes, princípios, que é o princípio, né, o início de todas as coisas, e bons costumes trazendo para um parâmetro do corpo, da mente e da alma, ou talvez você possa estar levando para um lado de mente, corpo e espírito, né? Então, a gente vai estar falando aí nesse parâmetro bacana, como a gente conseguir ter parâmetros de bons costumes no nosso corpo, na nossa alma, que é na psique, tá? É na mente. E aí a gente pode trazer a alma como mente, psique, e espírito na área espiritual. Quando a gente fala espírito, é na área espiritual. E a gente vai ver como é importante conciliar esses três: mente, corpo e espírito. Tudo junto. Eles fazem parte de um só sistema, né? Que é do corpo humano. E aí a gente vai estudar, vai compreender aqui. A gente tem uma base, tanto base da criação, né, bíblica, quanto também base científica, base acadêmica, para a gente poder trazer aqui para você e a gente chegar num denominador comum de ideias e conceitos, conhecimento, de desenvolvimento, compreender, e a gente vai se aprofundar em muita área. Então, se prepara aí, vai chegando. Eu vou fazer aqui os meus convidados, trazer os meus convidados. Espero que você possa aí também convidar os seus. Eu vou trazer aqui um bocado de gente. Eu não gosto de ficar sozinho. Se você gosta aí, é uma outra história, né? Eu não gosto de ficar sozinho aqui não. Eu gosto de convidar. Coisa boa, a gente tem que convidar as pessoas. Antes de eu chamar o meu amigo Aristides Luiz, que vai estar aqui pelo Instituto OIV, tá? Eu vou convidar algumas pessoas aqui para estar com a gente. Eu gosto de casa cheia, repartir coisas boas, coisas positivas. Então é isso que eu quero fazer agora. Quero te convidar também a você estar aqui nesse momento tão especial da gente estar buscando essa comunhão, esse relacionamento, essa coisa gostosa, né, de estar se capacitando a cada dia, aprendendo, ensinando. E eu sempre falo que quando eu sento para aprender, eu fico melhor para poder transmitir a mensagem, né? E quando a gente senta para aprender, a gente se fortalece. E quando a gente vem ensinar, nós aprendemos duas vezes. Então, é um privilégio a gente poder estar nesse momento tão especial aqui, de aprendizado, de desenvolvimento. Ó, chamei um bocadão de gente aqui. Espero que você chame aí também. Eu vou convidar aqui o meu amigo Aristides, que ele já está aqui, tá? Representando o Alfa, o Instituto Alfa.oiv. Você deve estar vendo aqui Alfa.oiv, mas é porque é o Instituto. Eu vou colocar aqui, ó. Na verdade, eu vou deixar ele entrar, porque aí fica melhor, tá? Que aí vai ficar lá em cima, lá fixado. Você pode seguir, eu vou te convidar para você seguir ele. Então, fica de boa. Vai ficar gravado essas mensagens, tanto aqui, depois, quanto lá também no Instituto Alfa.ev. Vai ficar gravado lá na plataforma. Então, você pode assistir a hora que você quiser, tirar suas dúvidas, nos mandar direct também, para a gente poder trocar ideias. Talvez você esteja alguma opinião, né, contrária ou então a favor, querer compreender melhor. Então, a gente está aqui. Nosso intuito aqui é nos educarmos juntos, né? A gente crescer junto, se desenvolver junto
e a gente trocar uma figurinha. Vai ser um bate-papo, é um talk show. Então a gente vai fazer um bate-papo aqui muito interessante, iniciando hoje essa jornada maravilhosa. Minha mãezinha aí, Lindalva, seja bem-vinda. Muito bom. Vamos lá então, eu vou chamar aqui nosso amigo, já são 8h05, e devagarinho as pessoas vão entrando. Deixa eu chamar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Convidando. Convidei aí, meu amigo. Vê se vai chegar o convite aí para ti. Se já tá tudo aí, ó. Olha aí. Só ajeitar aqui, cara. Só virar a câmera agora. Tá ao contrário. Ajeitar aqui porque tá... Oi, agora sim. Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Gratidão pela tua vida aí. Mais um momento agradável da gente estar junto aqui. Para poder contemplar, para poder estudar, para poder trocar esse bate-papo bacana e fazer com que essa jornada, né? Eu falo que é uma jornada porque é muita coisa quando se fala em princípios de bons costumes, né? A gente vai englobar muita coisa. Então, falando dessas 3 áreas então, que a gente determinou aqui, que é mente, corpo e espírito, então, aí que se vai coisa para mais de metro, é muita coisa aí para a gente poder falar, para a gente poder dialogar, conversar, trazer conteúdo de relevante, né? Tanto acadêmico quanto bíblico, teológico, histórico, assim, muita coisa bacana para a gente poder estar dividindo aqui. E é com muita alegria aí que eu te recebo aqui no nosso cantinho e a gente vai estar fazendo essa parceria bacana aí, tanto aqui quanto lá no Instituto Alfa.aiv. Então você vai poder seguir. Você já vai aqui nessa setinha aqui, ó, clica aqui nessa setinha que vai estar lá. Se você ainda não segue lá o Instituto Alfa.aiv, você vai clicar aqui, vai lá, vai seguir. E aí, todas as vezes que a gente abrir a live, toda terça-feira, 8 horas, a gente vai estar fazendo essa jornada aqui. São alguns princípios que nós vamos tratar dos bons costumes, englobando essas áreas: mente, corpo e espírito. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... Caramba! O equilíbrio do corpo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o equilíbrio do corpo. Eu falei, será que eu peguei o caderno errado? Não, está aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre o equilíbrio do corpo e mais alguns temas interessantes. Mas antes de eu comentar um pouquinho sobre os temas que a gente vai falar, queria que você se apresentasse aí para o povo, Aristides, falasse um pouquinho aí do Instituto e de tudo que a gente tem aí para frente para poder destrinchar aí para o povo. Então, meu nome é Aristides. A gente está nesse projeto de Alfa.aiv, no caso o Instituto, né, todo direcionado diretamente do reino, todos os pontos e vírgulas, sem tirar nada, né? E ele deu esse projeto maravilhoso para a gente estar podendo transmitir para as pessoas, que é as lives, né? A gente falar o princípio dos bons costumes, também foi direcionado dentro do reino. Por que você fala direcionamento? Porque ele é o principal participante dessa live. É ele que conduziu os títulos, ele que direcionou o conhecimento que eu adquiri e o Alberto também. Então não tem como não falar da presença constante do Alfa em nossos meios, né? Nós sabemos que o Alfa é o princípio, então tudo é o princípio. Mas e o fim? O fim, ele está próximo com a volta de Jesus Cristo, né? Então a gente não precisa... A gente pode falar assim, como a gente vai falar do princípio, ele deu o projeto, ele é um projeto abrangente, educacional, né, para levar a educação do reino para as viúvas e os órfãos. É justamente o que está lá na Bíblia, que a palavra nos pede, para estar colaborando e ajudando. E esse projeto é direcionado todo para ele.
É um instituto, né? A gente, a gente se reunimos, eu, Alberto e Alfa, e ele nos direcionou dessa forma. Todas as posições que a gente toma, todas as decisões, primeiro passa por ele. Então, se ele está de acordo, ele nos direciona com direcionamento, e a gente, aqui na Terra, faz e cumpre aquilo de que é maravilhoso, né? Você cumprir os princípios que Deus pede para nós. E essas lives que vão começar, todo o título, tudo foi direcionamento dele. Então, como o Alberto já disse, nós vamos falar do corpo, alma e espírito. O corpo é relacionado ao físico, então você vai ouvir muito falar, eu falando físico, mas tem tudo a ver com o corpo, porque às vezes tem determinadas posições de fala que você tem que posicionar como físico. A alma está ligada à mente, que é o mental, e está ligado direcionamente no maior, acho que no maior obstáculo do ser humano hoje, que é o emocional. Então, geralmente, tudo começa aí. Todos os pontos para ser tratado estão direcionados no emocional. Né? Verdade. Então, e tem o espírito, pode terminar, espiritual. Então, hoje a gente vai fazer o caminho inverso, porque geralmente nas terapias a gente começa tratando o emocional. E o físico, que é o corpo, é a última parte de ser tratado. Mas como tivemos direcionamento, até mesmo para que nós possamos compreender, nós mesmos que estamos aqui falando sobre esse tema, como que se deve ser a estrutura física, que é do corpo, nós precisamos ter ele forte para resistir todos os outros. Então, esse caminho a gente vai fazer o inverso. Em vez de começar pelo emocional, nós começamos hoje a falar do corpo. E tem uma série de princípios do corpo que a gente vai falar. Hoje, como o Alberto já disse, vai estar relacionado ao equilíbrio do corpo. Então, mas o que tem a ver o relacionamento do corpo, o físico, o equilíbrio? É porque nós estamos vivendo na era do ferro e do barro. Né, Alberto? Lá em Daniel, diz aí para nós. Verdade, Chile. É muito bom você falar isso. É um período que a gente está vivendo da história, né? Da história da humanidade, que já foi profetizado pela Bíblia, e a gente vai trazer isso à tona aqui. Eu só queria trazer uns pontos só em relevância, a princípio do início, que é falar um pouquinho só do que a gente vai falar durante essa jornada, para você entender a grandiosidade do que é falar de princípio de bom costume quando se fala de mente, corpo e espírito. A gente está falando sobre o corpo, mas a gente tem uma jornada. Só vamos falar 7 tópicos, então são 7 semanas diretas, seguidas, falando sobre o corpo, sobre princípios que nós possamos tomar de bons costumes, de hábitos saudáveis, para que possamos dar continuidade, para poder compreender melhor como é que essa máquina funciona. Eu sempre falo que isso aqui é um bom carro, né? Quando compra um carro, você começa a entender como é que o motor funciona, qual é o combustível que você bota nesse motor, porque se o carro é a gasolina, você botar diesel, vai dar ruim, então não pode ser assim. Você tem que saber qual é o combustível que você coloca, você tem que saber como é que ele é, se ele é manual ou automático, em alguns pontos. Então, você começa a compreender melhor. O seu corpo, a sua máquina, o motor do carro é uma réplica do seu corpo. Então, você precisa conhecer o teu corpo. Tem gente que conhece mais o carro do que o corpo dele próprio. Então, é importante você conhecer essa máquina aqui, porque se essa máquina não está boa, ela não dirige o carro. Não. Ela não dirige a vida. E sem contar, né, Alberto, depois você vai colocar os princípios. Então, quando a gente terminar os 7 princípios, né, do corpo, que é a parte física, aí que vai entrar o emocional. Aí tem mais uma série de lados
É mais uma etapa. Para a gente detalhar a parte da alma e como equilibrar e o que a gente deve fazer. E logo depois vem a parte espiritual. Então, quer dizer, nós vamos estar junto, nós vamos estar junto por um bom tempo aqui, destrinchando todas essas partes com a graça de Deus. É muito bom isso, porque, como eu falei, que é uma jornada, né? Não é um porto. Você não estagna e fica ali parado. É uma jornada, tem muito desenvolvimento, tem muito conteúdo. Então, eu já te convido para você pegar papel, caneta, já deixar aí pertinho de você aí. Pega a sua Bíblia também, que é importante, porque a gente vai falar sobre fundamentos bíblicos. E falando sobre fundamentos bíblicos, a gente não pode deixar também de compreender que qualquer momento, você sabe, você que me segue, que está acostumado a fazer o 6 e 7 comigo lá, no Conexão, você sabe que a gente nunca abre a Bíblia sem fazer o quê? O que a gente faz? Oração. Orar. É isso mesmo. Oração. Não tem como se abrir a Bíblia, nós seres humanos, carnais, né? Corpo, matéria, a gente querer entender as coisas espirituais. A gente não consegue sozinho, então tem que pedir orientação para papai. A palavra é de quem? A gente tem costume de falar, né? A palavra de Deus. A palavra é dele, então eu não posso pegar a palavra dele e pegar de qualquer jeito, abrir de qualquer jeito, falar do meu jeito, da minha interpretação. Não, pelo amor de Deus. Não podemos fazer isso. E antes da gente fazer esse momento de oração, eu queria trazer para você aqui os princípios que a gente vai tratar nisso. Hoje a gente vai falar sobre o princípio que é o equilíbrio do corpo. E na semana que vem a gente vai falar sobre o princípio da adaptação, que é como você começa a gerar hábitos saudáveis. E hoje vai ficar um link já para você entender da próxima semana como é que vai ficar. Hábitos saudáveis é princípio de adaptação. Princípio sobre a carga, né? A gradualidade disso, que é você estar num estado de equilíbrio natural, seu, particular. Você entender como é que essa sobrecarga de coisas que vão vir quando você começa a conhecer o seu corpo. Princípio de continuidade, que é você dar seguimento, perseverança. A gente fala tanto, né? Aquele que perseverar até o fim vai conseguir, será salvo. Então, princípio da perseverança. O princípio do específico, que é o foco. É a habilidade de não se distrair, foco. É você não olhar para o lado, é você não olhar para as adversidades. Porque o teu corpo, a tua carne, ela vai pedir coisas que não são de você mais, que você está abandonando. Então, a hora que você precisa ter foco, a hora que você precisa estar bem específico no que você quer, bem direcionado. O sexto ponto que a gente vai tratar aqui é o princípio da variabilidade, que é diversificar os seus estímulos. Você variar isso tudo, você diversificar estímulos que vai fazer você ter um novo comportamento, novas habilidades, novos intuitos, novos hábitos. E o sétimo é o princípio da interdependência, que é o quê? Você dá volume, intensidade. E agora você entendeu aquela coisa que fica gostoso, né? Ficou gostoso? Soou bem aos nossos ouvidos, começou a soar bem ao nosso paladar, aos nossos olhos, mudou a janela da alma. Mudou a entrada. Quer dizer, agora você vê coisas diferentes, você escuta coisas diferentes, você ingere coisas diferentes e tudo muda. Então você começa agora a ter uma intensidade, porque você agora está maravilhado. É aquele princípio que a gente chama tanto, que é do primeiro amor, né? Que ele não pode acabar nunca. Mas esse é o princípio da velocidade ali, da gente dar velocidade e intensidade ao processo. Então, se você não conseguiu anotar, não tem problema não. É só você estar aqui toda terça-feira, às 8 horas da noite, na nossa jornada de desenvolvimento de princípios do bom costume. Anota aí. Quando você pensar em princípio de bons costumes, você já vai saber que terça-feira a gente tem uma live especial, ou aqui no Alberto Mendonça Oficial, ou no Instituto Alfa.iv. Você pode seguir os dois e você vai estar conosco nessa jornada maravilhosa. Lembrando aqui, talvez você esteja assim, mas o Alberto não faz parte do Instituto? Faço parte do Instituto Benvenuto, que é do sócio Alfa. Quem é o sócio, quem é o Alfa? Um só. Então, somos todos parceiros aqui, porque estamos sendo guiados por um só Espírito, por um só Deus, por uma só palavra. São parceiros tanto aqui quanto na América.
Estamos todos no processo de desenvolvimento, fazemos uma profissão palestrante para poder, a cada dia, estar nos desenvolvendo. Então, está tudo congruente um com o outro. Você é muito bem-vindo, tanto aqui quanto lá, em qualquer lugar que nós estivermos propagando essa mensagem de esperança. Então, vamos fazer o seguinte, vamos entrar então no nosso caminho aqui de contato com o Criador, para a gente poder abrir a palavra e também o Aristides poder falar um pouquinho de como funciona, como é que a gente pode coordenar isso tudo, desse equilíbrio do corpo. Vamos fazer isso? Aristides, eu queria te convidar para você fazer essa oração. Pode ser? Pode. Perfeito. Ser. Meu Pai amado e querido, o Senhor permaneça conosco, que agora, nesse exato momento, nós possamos retirarmos e darmos a palavra ao Alfa, Ele que conduza, e que todos aqui que estejam nesse exato momento, ou que vão ainda assistir, possa receber a graça e o amor divino de Jesus. Amém. Pois assim o Senhor nos direcionou, e todos estamos aqui para aprender com o Senhor, de acordo com a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, muito bom. Muito bom. O Aristides tinha citado aqui já um texto bíblico que era do livro de Daniel, né? Capítulo 2. Mas antes da gente abrir o livro de Daniel, eu queria que a gente tratasse um ponto, que é o princípio. Né? Não tem como eu fugir muito disso. Então, o princípio de todas as coisas, ele está lá na Gênesis. Então, na Gênesis de todas as coisas, a gente tem lá um princípio muito interessante, que é nosso princípio de identidade do ser humano, né? Onde tudo começou. Quando a gente fala de princípio, né? A gente tem que voltar onde tudo começou. Porque se a gente não compreende a vida, como é que eu vou entender a morte? Tem gente hoje querendo entender a morte sem conhecer a vida. Então não tem como, eu começar pelo caminho inverso, né, da história. Então eu queria te convidar para você abrir no Gênesis, no versículo 26 e 27. Eu vou ler os dois, porque os dois eles estão ali unidos, congruentes. Capítulo 1, versículo 26 e 27. Ele vai falar sobre o seguinte: a criação do homem e o princípio de todas as coisas. A Bíblia vai dizer que, versículo 26 diz assim, ó, também disse Deus, façamos o homem, façamos. A gente já vê a presença aqui, na pluralidade, né, da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Façamos. Ele já deixa bem claro. Façamos o homem à nossa imagem. Opa! Pluralidade novamente. Conforme o quê? A nossa semelhança. Opa! Mais uma vez a pluralidade. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E o versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Já falando aqui de princípio, a gente começa a ter um vislumbre de como nós somos privilegiados de ter a oportunidade de ter a imagem semelhança. Lembrando que semelhante não é igual. Nós podemos o quê? Duplicar caráter, performance, os títulos divinos que ele nos corresponde. Então ele criou. De onde nós viemos? O que nós estamos fazendo aqui? Para onde nós vamos? Esses três pilares a gente vai tratar nessa jornada. Da onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Mas como é que a gente vai fazer a manutenção disso tudo? Né, Chid? Então a gente realmente tem que começar pelo princípio, né? Se eu não começo pelo princípio, eu não vou entender o restante. Você concorda aí comigo, Chid? Não, por isso que foi de extrema sabedoria que ele nos pediu para começar a falar do corpo, que é o físico, que é o princípio, é o pó, né? Então, quer dizer, não tem como você começar a falar do emocional, do espiritual, se você não... Por isso que ele disse, é o caminho inverso. Porque quando você fala do corpo, você fala do princípio. É o início.
não é? É o início de todas as coisas, né? No Então, princípio criou Deus. Lá desde o princípio. No princípio ele exatamente. criou. E é nesse Até sentido então, que a gente tirou esse tema. até então que quando ele me deu o tema, eu olhei e falei assim, poxa, mas na terapia a gente vai pelo emocional, porque o emocional é a porta de entrada para tudo, entendeu? Para tudo que acontece no nosso corpo entra pelo emocional, que é a alma, o mental. Aí ele me disse, mas como você vai conversar se o título é o princípio? No princípio Deus criou a terra, pairava sobre o mar, né? Não tem como. No princípio Deus fez o homem. De onde veio o homem? Onde veio o corpo? Matéria, né? Pó, terra. Então tem que ser por aí o início dessa caminhada. Para a hora que a gente chegar lá no emocional, nós compreender, já estamos compreendendo o que a gente pode fazer no nosso físico para suportar, né? E a gente entendeu o princípio ativo, né? O princípio ativo da matéria humana, né? Que é a terra. Porque quando você chega no emocional, são várias camadas para você poder se limpar e retirar todas aquelas películas, né? Você tira um por um. Você não vai tirar tudo de uma vez. Porque se você não tiver com o corpo preparado, a primeira que você tira já é difícil. Verdade. Então, quer dizer, você precisa ter um equilíbrio do corpo já no início, para quando chegar no emocional, você já está equilibrado em partes, né? Para começar o processo do emocional. Porque não é uma camada. Nós somos geracionais de ancestrais. Nós tivemos o meu avô, meu bisavô, tudo isso é uma geração. Né? É uma nossos geração antepassados, né? Uma geração que a gente carrega, então precisa ser limpa, precisa ser purificada. Para quê? Para que tudo comece a fluir. Aí depois vem o espiritual. Aí já é outra jornada. Mas vamos começar pelo corpo. A gente carrega então muita carga, né, genética disso tudo, né, Chico? Exatamente. Dos nossos antepassados, a gente carrega carga genética, a gente carrega muitas questões aí que muitas das vezes a gente não compreende nós mesmos, né? Exato. E não compreende, você dificilmente acha quem te explique, quem te orienta e quem faz. Dificilmente você acha quem te trate. Né? Um terapeuta que trata assim, em cima desse contexto. Você acha, assim, sem desmerecer ninguém, você acha vários tratamentos, mas que vão a fundo, que vão lá na psique, que mexe lá naquela consciência que se você não mexer, você jamais vai saber que tem? Não acha. Então,